Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre guerra. O mundo está apreensivo com a Rússia invadindo a Ucrânia. Eu sou um estudioso de geopolítica. Eu estudo sobre isso, estudo sobre a política do mundo nacional. Só que eu estudo à luz da palavra de Deus. Eu estudo lá fora e vou acompanhando aqui nas escrituras. E nós estamos vivendo os dias horríveis, mas ao mesmo tempo maravilhosos para aquele que tem a salvação do nosso Senhor. Nós estamos vivendo época em que os antepassados gostariam de estar aqui para ver, né, o que está acontecendo. Está acontecendo muita coisa no mundo e parece que muita gente ainda está dormindo, não acordaram. Jesus Cristo falou que quando nós virmos acontecer essas coisas, é o momento de nós olharmos para cima, porque está bem próximo a nossa redenção. E é verdade. Meus amigos, meus irmãos, Deus sempre esteve presente na história mundial. Diferente, muita gente fala que Deus está alheio, está longe, o homem faz o que bem entende. Não é verdade. Não é verdade. Deus está muito presente, conduzindo a história mundial conforme o seu bel prazer, a sua vontade. E Deus tem um plano com isso, meus amigos. Essa guerra na Ucrânia é um plano de Deus. Ah, mas é guerra? Sim, Deus usa as coisas que você talvez não entenda, eu não entendo, para chegar no plano dele. E no livro de Jeremias, capítulo 25, né? A palavra de Deus, quando os profetas falam, você tem que ter discernimento espiritual, porque às vezes um versículo está falando daquela situação, naquele lugar, naquele momento, e ao mesmo tempo ele muda lá para milhares de anos para frente, para falar de nós. Então, quando você for ler o texto sagrado, você tem que ler debaixo de muita oração, para Deus revelar para nós, através do Espírito Santo, o momento que nós estamos vivendo, o momento que é para aquele determinado momento, para aquele contexto daquela história, e também para futuro. Então, quando você for ler a palavra, por isso que muita gente não consegue entender, porque o texto, ele não tem meio, começo nem fim, ele vai de um lado e para outro, a profecia, né? Então, aqui no livro de Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 15, Deus fala sobre o cálice da ira de Deus para as nações. Aí Deus fala das nações da época de Jeremias, o qual houve a espada. Toda vez que você vê na palavra de Deus, espada significa guerra, tá? Quando você vê espada, é guerra que está vindo nas nações. Então, eu quero dizer que nós estamos entrando numa era de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia, de muitas incertezas. Quando nós pensamos que iríamos começar a sair dessa peste, aí vem a guerra, vem os rumores de guerra, né? Mas a palavra de Deus fala que nós, os salvos, nós não vamos temer os maus rumores. Por quê? Porque nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos que tudo isso aí faz um plano para a nossa salvação, para a nossa redenção. E Deus, ele pune as nações do mundo de várias formas. Deus tem suas maneiras de punir, e Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Deus está muito presente e vendo tudo. Então nós vamos começar a nossa leitura aqui, capítulo 25 de Jeremias, versículo 15. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei. Na época de Jeremias, Deus falou: olha, eu vou trazer espada para as nações. Vai vir fome, guerra, estupro, matança de criança, tudo isso aí. Deus está falando, então dá esse copo do meu furor, da minha ira, né? E aí, versículo 16, para que bebam e tremam e enlouqueçam,
por causa da espada que eu enviarei entre eles. Será que serve para nós hoje também? Sim. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me enviou. E aí entra no contexto da época. A Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Né? E a palavra de Deus vai dizendo aqui, vai falando aqui de Faraó, e aí no versículo 20 fala de todas as nações lá do Oriente Médio, e vai descendo, né, a palavra aqui nos textos, e depois Deus chega e vai falar no 31, vai dizer para nós, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Quer dizer, vai vir guerra para os ímpios. Aqui esse texto aqui do versículo 31 já está falando para nós, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face de toda a terra. Então, meus amigos, meus irmãos, esse texto de Jeremias aqui também serve para os dias atuais. Deus está acompanhando a história da humanidade, e nós estamos chegando no ápice, no fim, né? Está chegando no fim. E aí no capítulo 26, ele vai falar sobre os sacerdotes, o sistema religioso, que serve para nós também. Então, meus amigos, meus irmãos, o que a Ucrânia está passando é permissão de Deus. O que a cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis, está passando, permissão de Deus. Houve uma destruição lá, só Deus sabe a causa, por que Deus deixou mais de 100, 200 pessoas morrerem lá, né? Então Deus está no controle dessas coisas, meus amigos, meus irmãos. E a palavra de Deus diz assim, no capítulo 23, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui no 25 sobre os profetas, que fica falando, tanto naquela época, né? Olha, Deus mandou me dizer isso, aquilo. Aí Deus está dizendo assim, até quando sucederá, no 26, isso ao coração dos profetas que profetizarão mentiras e que só profetizam engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. E aí a palavra de Deus vai dizendo, no 31, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele diz, isso não soa meio familiar com você hoje em dia, né? Então, meus amigos, meus irmãos, é momento de nós olharmos para cima, porque está próxima a nossa redenção. Tudo o que está acontecendo no mundo, mas Deus está permitindo morrer pessoas de várias formas. Sim, vocês não perceberam o texto que eu li aqui? Vocês ouviram bem a leitura aqui que eu fiz? Né? Então, fica aqui essa reflexão aqui para nós. Talvez você não assista notícia. Eu assisto notícia, eu pesquiso. Eu sou um estudioso de geopolítica. Estudo sobre as guerras, estudo sobre as nações. Né? Por quê? Porque o crente, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que ser sábio. Ele tem que ter conhecimento. E eu procuro conhecimento. Embora muitos acham, você é um ignorante. Ignorante? Eu estou por dentro das coisas sim.
eu sei o que acontece no nosso país, eu sei a política do nosso país, eu sei quem está lá por detrás, manobrando tudo, né? Então, por quê? Porque a palavra de Deus fala que, será que nós temos discernimento de espírito? O verdadeiro cristão tem que ter discernimento de espírito. O verdadeiro homem de Deus tem que ter discernimento de espírito, saber que espírito que está atuando nas pessoas. Tem muita gente que não sabe disso. Ele não sabe discernir da mão direita, da mão esquerda, né? Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos que ter o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando eu vejo um cristão ali, bobinho, eu falei, esse não tem ainda o Espírito Santo de Deus, não tem o conhecimento da palavra. Porque o conhecimento da palavra, ele faz com que nós sejamos mais sábios do que os sábios do mundo. O salmista Davi diz, olha, eu sou mais sábio do que os meus mestres, por causa do conhecimento. E se você vê os homens de Deus do passado, Daniel, José, Sadraque, Mesaque, Abednego, e tantos outros, por que eles são considerados homens sábios? Lembra dos apóstolos? Olha, de onde que vem a sabedoria desses homens? São homens iletrados. Ah, mas ele esteve com Jesus. Pergunto para você, você esteve com o mestre? Para você se tornar uma pessoa sábia? Ou você é uma pessoa bobinha, tolinha? Às vezes o que é falado aqui você não consegue entender. Às vezes o que é anunciado da parte de Deus, você... Já viu gente assim? Você é do tipo daquela pessoa que vive sempre aprendendo, sem, no entanto, chegar ao conhecimento. A palavra de Deus fala. É como mulherzinhas. A palavra de Deus fala sobre isso. Vive sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento. Tolinhos. Anos e anos. Ah, eu sou crente há 30 anos. É? Sua vida, como é que está? O ímpio está de vento em popa. Por quê? Porque ele é mais perto que você. E você diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas não entende as coisas que é dita. Até quando vocês vão ser nessos de coração, duro de entendimento? Até quando vocês vão preferir leitinho em vez de alimento sólido da palavra, como diz o apóstolo Paulo? Certa vez, quando eu ia pregar, eu dizia à minha esposa, será que eu falo sobre isso? Eu acho que não, porque senão vai dar uma congestão espiritual neles. Por quê? Porque eles não estavam preparados para receber o leite sólido. Certa vez alguém disse para mim, ô irmão Zaqueu, dá alimento sólido. Eu falei, você se engasga até com leite? Pensei, né? Você se engasga até com leite, como você quer alimento sólido? Por que que eles não progridem? Por causa de falta de interesse das coisas de Deus. Eles não buscam. Eles buscam a religiosidade, mas não buscam isso aqui, o conhecimento de Deus. Que Deus possa te alertar através dessa breve reflexão. Em nome de Jesus. Amém.